Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, obrigado por você estar aqui comigo no meu canal, onde a gente fala sobre dicas clínicas, sobre mini aulas, sobre assuntos referentes à gestão, sobre assuntos referentes à organização de clínica. E é sobre esse tema que eu quero dar sequência hoje, já que num vídeo passado, na dica número 1, eu falei sobre transição e agenda. Hoje eu quero falar sobre transição do aparelho convencional para o autoligado, mas vou pegar num outro ponto fundamental, que é exatamente um termo de consentimento. E por isso que é importante aí você estar dentro desse contexto geral, que é se organizar na clínica para que o sucesso venha, mas não só o sucesso gestão clínica, mas também financeira, também gestão de pessoas, e por isso que é importante. Então aqui é termo de consentimento, ok? No termo de consentimento, que eu acho que é o segundo passo que você tem que se organizar, ele está relacionando então a conduta entre você e o seu cliente no atendimento. Então, na transição 1, eu disse, olha, para você conseguir se organizar, você tem que separar os dias da ortodontia. Agora, a questão 2 é, para você dominar o seu paciente, você tem que ter efetivamente um controle sobre um termo de consentimento, que é, olha, você permite que eu trate você, para isso eu vou seguir certos padrões e você vai seguir outros padrões para que isso dê certo, ok? Então o que a gente observa no nosso termo de consentimento? Primeira coisa que é fundamental é deixar as regras claras. O que é a sua função e qual é a função do cliente. Lembre-se sempre, gente, de que um tratamento bem realizado, ele depende do sucesso da interação entre uma conduta de planejamento ideal, também uma conduta profissional nossa e também uma responsabilidade igualmente importante do cliente, tanto no uso de elásticos, acessórios, e, claro, num comportamento devido de horários sendo respeitado, pagamento sendo respeitado. Então, o termo de consentimento, ele me defende, inclusive, se eu posso ou não posso mostrar um caso em aula ou numa mídia social. Porque ali tem um termo que eu coloco, olha, você me autoriza a mostrar a sua imagem, você me autoriza a mostrar seu tratamento, para que outras pessoas possam ver como nós fazemos. Então isso tudo está dentro desse termo de consentimento, ok? Então, cláusula por cláusula, algumas que eu acho fundamental. Primeiro é o custo operacional que você tem que ter e entender que você não vende só tratamento, você vende tempo. É o tempo da sua vida que você dedica ao seu cliente, você vende tempo. Portanto, se o cliente não vai a uma consulta, você está jogando o seu tempo fora. Se você fizer uma analogia, é a mesma coisa de que, por exemplo, o Bill Gates, dono da Microsoft, que tem um produto, que é o computador, e se ele quiser jogar o produto dele fora, ele começa a jogar computadores fora, jogar computadores na parede, quebra computadores, ou seja, o que ele está fazendo? Está jogando o tempo dele fora, está jogando o produto dele fora. O nosso produto, gente, nós somos dentistas, né? Nós somos... esse é o problema do cirurgião dentista. Se ele tiver 10 horas por dia para trabalhar, ele não pode trabalhar 20, né? Ele não consegue ganhar grandes escalas, né, de atendimento, por isso que o custo dele é muito caro. E não é só isso, né? Ele também tem um custo teto para rentabilizar, ele não consegue rentabilizar mais que aquilo, enfim. Por isso que a gente tem que buscar algumas atividades a mais. Mas o dinheiro trabalhar para a gente, né? Mas observe, o custo pelas faltas quer dizer o seguinte: você aceitou o tratamento num valor de X que você resolveu pagar em X vezes, só que uma falta vai custar para você X valor. Então tem que ter esse termo. Por quê? Para você fazê-lo entender que você está ali e você vende tempo. Eu falo isso para o meu cliente: olha, se você não faltar, tem um custo. Esse custo é referente à consulta, porque eu não pude marcar outro cliente. Então, se antes de 24 horas você não me avisar, para eu poder reorganizar minha agenda, até minha vida, até nem se eu não vou atender ninguém, gente, até para eu ir para minha casa, ou para eu fazer uma academia que eu gosto, ou para eu fazer uma corrida ou uma leitura, eu preciso me organizar no tempo, né? E a gente tem que colocar isso em mente. Então, custo pelas faltas. Segundo,
que entra aí, basicamente, o segundo, terceiro e quarto item, olha só. Então, se eu falar sobre custo de peça, parcela descolada de presença e valor do tratamento, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, olha, se você quebrar uma peça descolar, eu não vou te cobrar. Você vem, eu reposiciono ela. Se você perder essa peça, eu vou ter que te cobrar o valor da peça. Por quê, gente? Porque eu deixei bem claro para ele que o valor do tratamento é aquele e não é o valor do aparelho. Portanto, ele não está comprando um aparelho, ele está comprando um tratamento. E para isso, algumas horas minhas vão ser usadas. Então, observe, se você tem um exemplo muito esdrúxulo, mas eu vou usar, por exemplo, você convida um eletricista para resolver um problema na sua casa e ele leva as ferramentas dele, e se você pegar uma ferramenta dele e jogar fora, é óbvio que você vai ter que dar outra para ele. Entende? Então, se ele quebrar a minha ferramenta, que é um bracket, o meu fio, se ele perder, né, é óbvio que ele tem que pagar por isso, já que a gente usa o aparelho para resolver nossas vidas, né? A gente não está falando que está vendendo aparelho. Então, é bem simples. O valor do tratamento, o investimento é X. Para isso eu vou usar a minha ferramenta e se você quebrá-la, você vai ter que me pagar. Então está estipulado ali no termo o valor de cada peça, de cada tubo, de cada arco, ok? Quando você faz isso, deixa bem claro para ele que o valor do tratamento é aquele, você também está falando o seguinte, olha, eu estou fazendo uma força hoje que eu preciso te ver daqui 10 dias. Ou eu estou fazendo uma força que eu quero te ver daqui 2 meses, né? Então, isso eu uso muito, né? Eu uso um protocolo rápido de tratamento, e se eu vou usar uma borracha, uma corrente elástica para fazer rotação de um dente num binário ou no movimento pivotante, essa borracha com 10 dias, ela está praticamente mumificada, né? Ela perde a ação dela. Então não tem por que eu esperar 2 meses para ativá-la novamente. Eu vou e ativo aí 10 a 15 dias uma corrente elástica, né? Potencializando o resultado. Então eu falo para o meu cliente, eu quero ver daqui 15 dias. Né? Isso não está resguardado o valor da consulta. Ou seja, ele não vai pagar, se ele for 3 vezes, 2 vezes no meu consultório, o valor da consulta ele paga a parcela que ele determinou. Se o cliente vai pagar em 10, 8, 7, 5, 3, 12, 15, 20 vezes, foi você e ele nesse acordo comercial que decidiu isso. Isso não tem nada a ver do atendimento clínico, ok? Então escolhe as parcelas financeiras das parcelas clínicas que a gente tem que atender o cliente, tá? Então o valor é fechado e dentro disso a gente acaba tendo uma certa organização. Desistência do tratamento e rescisão contratual eu faço, e onde um não quer, dois não briga. Se o cliente de fato tem que parar o tratamento por um motivo de força maior, ou se ele está de mudança, eu não vou cobrar ele por isso eu acabo ali o tratamento. Claro, se ele tiver em débitos, né, a gente tem que relevar. Pague o que você deve e aí você pode sair. Mas se ele tiver em débito, a gente acaba meio que pedindo o pagamento que ele tem que nos acertar. Então observe que essa dinâmica ela é muito importante, né? O paciente que tem um termo de consentimento aceito, ele te permite uma gestão melhor, ele entende as responsabilidades. Eu leio, minha consulta inicial, gente, é 1h30, 2 horas, onde eu chego, faço escaneamento, mas também eu explico cláusula por cláusula contratual ou cláusula do meu consentimento de atendimento, eu explico valores, eu acabo com objeções que o cliente possa ter ali, explico para ele se ele faltar, se ele quebrar peça, né? Explico os objetivos do tratamento, inclusive ele coloca no termo de consentimento o objetivo maior da consulta e os objetivos menores, e ali eu vou enumerando, por exemplo, objetivo, dentes tortos, aí lá embaixo no contrato eu coloco assim, ó, eu, fulano de tal, li, entendi e compreendi que, primeiro, minha queixa número 1, ele escreve com a mão dele, minha queixa número 1, que é o apinhamento, o dente torto, vai ser resolvido. Por exemplo, se ele tiver recessões e ele falar, a gengiva está subindo, né? Ele escreve, item 2, porque a gengiva, estou procurando tratamento porque a gengiva está subindo. Lá no meu termo de defesa, ele escreve assim, eu li, entendi, compreendi que
a questão de recessão gengival, questão de perdas ósseas, não é uma questão que a ortodontia vai resolver. Então ele fica ciente, ele compreende, ele entende que não é a minha função resolver aquilo. Então tudo isso faz parte da organização. E eu digo sempre, se o cliente não assina um termo de consentimento, ele não é o seu cliente, né? Se você não paga a matrícula, não assina as regras de uma escola, regras da academia, regras do banco, você não é cliente do banco, cliente da academia. E se você não faz isso, seu cliente não é o seu cliente. Então é importante que ele entenda esse ponto, ok? Ah, Glauber, aconteceu uma pergunta um dia assim, Glauber, mas se ele não quiser assinar? Ele não é seu cliente, ele vai procurar outro profissional. Aí eu consigo ter minha vida um pouco mais organizada, tá bom? Então é isso aí, dica número 2, tenha um termo de consentimento com as regras que você acha importante. E essas regras, elas vão linear o seu futuro na relação com o seu cliente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um clique aí, curta, compartilhe os nossos vídeos. Obrigado por seguir o Glauber Cariena e assim me motiva cada dia mais a participar e fazer vídeos na sua formação que possa te ajudar. Se foi útil para você, eu fico feliz. A gente se vê no próximo vídeo e muito obrigado por seguir o meu canal. Um grande abraço, gente.